Nazaré, gente, eu fiquei profundamente tocado quando eu fui para Nazaré. Porque, meu povo, às vezes a gente vê, tipo assim, porque a gente vê os desenhos, vê as coisas, né? Então vê aquela casinha do presépio, aí você vê. Aí você imagina a casa de Nazaré, você imagina aquelas casas que a gente tem na Bíblia. Ali era Cafarnaum. Cafarnaum era alguns quilômetros a mais perto do mar. Mas Nazaré, o povo morava em caverna. Quando você vai para Nazaré mesmo, lá na Terra Santa, quem teve essa oportunidade de ver, lá a Gruta da Anunciação é literalmente uma gruta. O povo morava dentro da pedra. Aí a gente acha, não, mas tudo... Não era, a vida não era fácil, não. A vida nunca foi fácil para a família de Nazaré. Né? A vida não foi fácil para José, a vida não foi fácil para Nossa Senhora. Nem para Jesus mesmo a vida foi fácil. Então, às vezes, a gente tem essa ilusão de que acha que não, eu entrei para o serviço de Deus, agora tudo vai ser bom. Eu disse, meu filho, você lê a Bíblia, para Davi não foi, para Abraão não foi, para ninguém foi. Então, de onde é que você tirou da sua cabeça que a sua vida vai ser um mar de rosas, né? Então, às vezes Deus chama a gente para a missão, e aí eu digo isso para todos vocês que querem missão. Vai ser difícil. Mas só porque é difícil não quer dizer que não é vontade de Deus, não. A vontade de Deus também é que a gente passe por dificuldade, gente. Assim, eu tô passando por uma depressão que, graças a Deus, está acabando. Eu já tô no fim nela. Mas eu passei por maus bocados, assim, de ter que ir para o hospital pedir socorro, entendeu? De realmente estar bem ruim mesmo, de do nada começar a chorar no meu trabalho incontrolavelmente. Mas você está em depressão é porque não reza, ou porque você não é feliz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim... e aí é outro assunto e eu acho que não vale a pena tocar aqui, mas depressão não é noite escura não é depressão, o povo confunde. Eu já tive depressão, eu já tive noites escuras bem longas e não estava em depressão, e agora eu estou em depressão e não estou na noite escura. Assistam minha aula no YouTube, pronto. Inclusive, gente, a gente vai colocar aqui o link do YouTube do Felipe. Sim. Vida de Oração. Instagram também. Tá bom, Felipe? Lá tem cursos sobre Santa Teresa, Castelo Interior, como rezar. E aí, pegando esse gancho de como rezar, filho, na língua e pá, cá, como rezar com crianças que falam outras línguas. Como é que é a oração de vocês aí na sua casa? A oração pessoal, né? Porque vocês dois são da comunidade, né? Não, só eu. Só você. Certo. Então, como que é a sua oração como consagrado? Como que você reza em família? Em que língua você reza na sua oração pessoal? Como você faz para rezar com a sua vida tão cheia de coisas? Então fala um pouco sobre a vida de oração e família. Vamos lá. Eu acho assim, quando a gente tem filho, isso é uma coisa interessante. Eu entrei na comunidade jovem, né? Então a minha vida inteira, durante muito tempo, até antes de eu casar, eu que separava o meu horário, eu que fazia e não precisava dar satisfação para ninguém. Eu simplesmente trancava a porta do meu quarto e começava a rezar. Hoje já não é tão mais simples assim, porque tem uma série de coisas acontecendo em volta. Então, por exemplo, eu sempre tenho uma coisa que eu ouvi da Emi muito tempo atrás, quando ela disse assim, que o Moisés, quando ele começou, antes de fundar a comunidade, ele tinha um propósito que ele dizia assim, eu não rezei, eu não tomo café. Eu não rezei, eu não almoço. Eu não rezei, eu não vou fazer mais nada. Então, assim, ele buscava sempre rezar, né? E rezar mais do que comer, né? Assim, a fazer uma força muito grande para isso. Eu tento fazer isso. Lógico, eu não vou fazer jejum porque não é bem assim, né? Mas não é se não rezar, assim, se eu não rezar não tomo café, mas assim, eu preciso rezar. E se eu não conseguir rezar quando eu acordei, eu vou rezar no caminho para o trabalho. Se eu não rezar no caminho do trabalho, eu vou rezar no trabalho. Se eu não conseguir rezar no trabalho, eu vou rezar voltando do trabalho. Se eu não conseguir rezar voltando do trabalho, eu vou rezar depois que todo mundo dormir. Mas precisa ter essa disposição e não desistir, né? Porque o que eu vejo que a maior dificuldade das pessoas que pelo menos entram em contato comigo é dizer assim, eu até consigo marcar uma hora para rezar, eu não consigo parar e rezar. Eu digo, então seu problema não é oração, não é vergonha na cara, mas isso aí a gente tem que resolver de outro jeito. Porque... Não, mas aí o que acontece? Eu falo isso brincando, mas a pessoa também às vezes precisa tocar que parte da vida de oração é o fortalecimento da minha vontade. Porque não adianta nada eu rezar e não ter uma vontade forte para fazer a caridade.
né? A oração, da oração brota a virtude. Se da minha oração não está brotando virtude nenhuma, é porque tem alguma coisa muito errada na minha oração. Porque eu tenho que sair da oração com o desejo, como diz o próprio Moisés nos nossos escritos, de amar aqueles a quem o Senhor tanto ama. Porque é assim que eu vou amar a Deus, amando e dando a minha vida por aqueles a quem o Senhor tanto ama. Então, voltando, se eu não faço um esforço extra para eu parar e rezar, beleza, não consegui naquela hora. Mas não conseguir acordar mais cedo para rezar, pronto, acabou, senão eu vou rezar mais durante o meu dia. Né? Existe uma questão de desistir, né? Não, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã para rezar. Nem consegui acordar às 5 horas da manhã, nem vou mais rezar. Por quê? Assim, por que te impede? Né? Assim, por que não? Né? Então, tem isso, né? Esse movimento. E aí, como é que eu faço? Tento fazer isso. Tem horas, final de semana é uma loucura, porque final de semana não tem nem a hora, não tem essa caminhada até o trabalho que eu tenho. É 1 hora de andando. Eu faço de propósito. Eu podia pegar um trem ou um metrô, mas eu faço de propósito. Eu ando 1 hora entre a minha casa e o trabalho para poder rezar, para poder estar em silêncio, para poder estar em Jesus. Mas aí, como é que não tá? Esses dias agora que passaram, eu até gravei uma story sobre isso. Tava domingo de manhã, os meninos me acordaram 7h30 da manhã, 7h30 da madrugada, né? Porque domingo, 7h30 da manhã, só Jesus na causa, né? Aí os meninos me acordaram. E aí eu tava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eles já acordaram com toda a força e todo o gás, né? Aí eu disse, vamos tomar banho de banheira? Vamos. Aí botei os dois na banheira. Aí liguei só um pouquinho de água na banheira. Eles ficaram brincando. Eu digo, beleza, é agora. Eles estavam lá brincando e eu fiquei bem sério. Peguei uma cadeirinha, botei no banheiro. Fechei aqui. Aí eu fechava. Eu fiquei aqui de olho fechado. Um olho no peixe, outro no gato, né? Porque você não tem como. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui com Jesus. Eu tô rezando. Mas eu tenho que estar de vez em quando monitorando ali como é que tá. Então, muitas vezes, quando eu não tenho essa opção, assim, não tem a opção de rezar calado, não tem a opção de rezar em silêncio. Muitas vezes eu não consigo nem... Às vezes eu escuto a palavra de Deus do dia e fico com aquilo na minha cabeça, porque eu não consigo nem pegar a palavra de Deus para rezar com a palavra de Deus, porque tô meio da loucura. Mas eu não consigo não rezar, sabe? Quando eu já tô assim, quando eu passo 2 dias, 3 dias sem rezar, eu percebo, eu fico irritado, eu fico impaciente, assim, entre aspas, acaba a minha paz, né? A fonte dá uma secada. Aí eu preciso me calar um pouquinho, assim, eu preciso de silêncio um pouquinho. Aí às vezes eu me tranco no banheiro, às vezes eu tomo um banho mais longo, às vezes eu faço, pelo menos para ter 15 minutos de silêncio, assim, para estar 15 minutos na presença de Deus, para poder me recentrar, nem sei se existe essa palavra, né? Voltar ao centro, centralizar mais uma vez. Não, tu é que é o centro. Quem manda aqui nessa bodega é o Senhor. Eu não tenho nada a ver com... Vamos lá. Eu volto e... Porque é isso, sabe? Assim, muita gente entra em contato comigo tem uma ideia de oração muito lá nas alturas, como se você não, eu vou rezar, eu tô nas quintas moradas, não piso mais nem no chão. Jesus pisar no chão, por que tu acha que tu não vai pisar? Entendeu? Assim, a gente tem uma ideia de que acha que é a nossa oração. Isso é um pouco, entre aspas, um engano que surge, que quando a gente escuta o pregador falando, na nossa oração tem que ser um batismo no Espírito Santo todas as vezes. Aí a gente acha que toda vez que a gente for rezar, a gente vai se emocionar igual como foi o batismo no Espírito Santo. A gente vai chorar, a gente vai... emoções, isso não é oração não, isso é choro, é diferente, né? A oração é estar diante de Deus, o centro da oração é Ele, as emoções até atrapalham. São João da Cruz, ele tinha a maior gastura disso. São João da Cruz dizia isso, o sentimento na sua oração atrapalha, o seu sentimento na sua oração te tira de Deus, porque você vai achar que Deus é o sentimento, e Deus não é o sentimento. E aí eu retomo outra frase do Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, fundador do Instituto Notre Dame de Vie, que foi onde eu estudei teologia, que dizia, da mesma forma que é impossível você mergulhar sua mão numa bacia cheia d'água e não molhar sua mão, é impossível você fazer um ato de fé e não tocar a Deus. Então, quando a sua oração ela é um ato de fé, agora já sou eu, né? Quando a sua oração ela é um ato de fé, você está tocando a Deus.
Então, o que é melhor? Você está fazendo um ato de fé e tocando a Deus com certeza, ou você está se sentindo muito emocionado e não tem certeza se é Deus, se é você, se é a sua carência, se é... Então, a oração, ela é muito mais simples do que a gente pensa e ela é muito menos emotiva do que a gente pensa. Ao mesmo tempo, assim, aos poucos e alguns momentos, Deus dá uma graça de fazer a gente sentir, porque a gente é ser humano, né? A gente é carne e espírito. Então Deus dá esse sentimento, mas para nos conquistar. O normal é que quando a gente está no começo da caminhada, né? Tem um seminário de vida no Espírito Santo, a gente chora, a gente se emociona, a gente vai no postulantado. Mas às vezes no postulantado, mesmo Deus já começa a podar isso aí. Deus começa a dar umas arrancadas, né? E aí a gente começa a perceber que Deus não é o sentimento. E aí entra a decisão. Senão eu quero Deus mesmo sem o sentimento. E aí lá na frente, aí depois que a gente passa um tempão nessa coisa, a vontade tá forte, aí Deus dá uma pazinha, uma oração de quietude assim pra gente. Respira. Ai, Jesus, ainda bem, é tu mesmo que tá aqui, né? E Deus consola. Daqui aí zera de novo. Vamos lá, então. Tira a água do poço de novo. Joga o balde, poxa. E assim a gente vai até chegar no final da nossa vida, né? Mas é isso, assim, com crianças ou sem crianças, o importante é você estar com o coração em Jesus. Né? Na nossa oração, sempre digo isso muito. Né? Santa Teresa diz no comecinho das Quintas Moradas, na oração não vale tanto pensar muito, o que vale mais é amar muito, esse é o principal. O que na nossa oração, não pense muito não, ame muito. Ame, você está na sua oração para amar a Deus. Portanto, faça aquilo que desperta o amor no seu coração. Isso é Santa Teresa também, mas eu já não me lembro mais se é no Castelo ou se ela fala isso no Caminho de Perfeição, mas enfim, foi ela que disse que acredita em mim. É a pessoa, a riqueza que fala, Senhor? Glória a Deus! Enfim, eu fiquei aqui me perguntando, eu e meu marido também me mandou um SMS que está aqui ao meu lado para perguntar qual é a idade dos meninos. Ah, sim. O Christopher tem 6 e a Sarah tem 4. 6 e 4, ótimo. E aí, assim, eu sei que é uma dinâmica completamente diferente, eu acredito, né? Porque tem essas realidades de saúde, né, deles e tudo mais. Mas como que você vai catequizando eles? Como que é essa dinâmica, assim? Assim, aos poucos, né? A gente reza, né? Abençoa os alimentos sempre, né? Em português, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu tento fazer sempre a mesma oração. E é legal porque a Sara, ela já tá acompanhando, né? Daqui a pouco ela vai começar a dizer comigo. Né? Eu digo, obrigado, Senhor, por esses alimentos. Te pedimos que abençoes a eles, a nós, e coloque na mesa dos quem não tem. São José, aí cada um responde como consegue, né? A Sara fala, lalalai. Aí eu digo, São José, lá. E o Cristo faz, Ele não responde, ele sabe que ele tem que responder, ele só diz assim, alguma coisa. Mas assim, e aí aos poucos eu tenho muitos ícones na minha casa, assim, onde eu trabalho, porque aqui como dá pra ver, é o quarto das crianças, né? Mas onde eu trabalho, né, ali tem um birozinho, eu tenho vários ícones assim do lado, tem Jesus e tal. E aí eles percebem, se eles veem e perguntam, né? Tem um dos ícones que eu botei mais baixo, nem foi de propósito, mas o ícone mais baixinho assim é o ícone do julgamento final. E aí tem um monte de coisa, né? Tem muita coisa acontecendo naquele ícone. Tem o pessoal indo pro inferno, tem o pessoal subindo, tem os anjos, tem a subida, tem Nossa Senhora. Aí várias vezes ele pergunta, ele olha assim, is that the devil? Eu digo, vale. Sabe assim, aí ele pergunta, eu vou respondendo. Aí pergunta como é no céu. Aí fala do céu. Como é... E aí fala mamãe do céu, papai do céu. A gente fala assim, né? E eles nos veem rezando. Mas assim... Agora no tempo de pandemia, eles nem se lembram mais como é a missa, sabe? A gente, desde que começou essa loucura, eu acho que eu fui pra missa com eles 2 vezes. Né? Porque tá tendo missa e tal. Mas aí o que acontece também? A gente também faz questão, quando tá agora em Viena, vai já afrouxar, mas tá em lockdown completo, né? Nem missa tá tendo aqui. Aí o que a gente faz? Pega a missa, bota na televisão da sala, e tipo assim, e nós estamos aqui rezando. E aí eu e a Juliana ficamos, e eles ficam correndo em volta da gente e tudo mais,
né? O Christopher olha, ele reconhece. Às vezes a gente bota a missa no Vaticano, né? Porque como a gente está no mesmo fuso horário, dá pra gente assistir, né? Nem sempre tem, mas o Papa às vezes celebra domingo de manhã, então a gente, pelo menos, nem posso dizer às vezes, né? Algumas vezes já celebrou e a gente acompanhou do Papa. Aí ele vê. E eu percebo também assim, por exemplo, lá em Toronto tem a Union Station, que é como se fosse a Central Station de Nova York, tem a Union Station lá em Toronto, que é um prédio enorme, bem alto, e é de pedra. E aí, uma vez, eu fui com o Christopher pra lá, a gente entrou, na hora que ele entrou, que ele olhou pra cima, ficou olhando. Isso ele falou em português, ele olhou pra mim e disse, cadê? Eu disse, cadê o quê, Christopher? Cadê Jesus, bem grandão? Ele, tipo assim, ele achou que tava na igreja, e na igreja tem que ter Jesus bem grandão, então ele tava procurando, cadê Jesus bem grandão? Aí eu disse, não, Christopher, aqui não é a igreja, não. Aqui não é a casa de Jesus, né? Ele disse, é a casa de Jesus. Eu disse, não, aqui não é a casa de Jesus, não. Aqui é a estação e tal. Mas assim, essas pequenas coisas a gente vai vendo que ele vai absorvendo. Mas é muito difícil, porque como os dois têm algumas dificuldades de aprender, de aprendizado e tudo mais, assim, é sempre um desafio, né? Eu sigo muito o exemplo do meu pai que dizia, né? Que as palavras até movem, mas são os exemplos que arrastam. Então, eu tento dar o exemplo, né, no máximo que eu posso. Vou dar um exemplo de exemplo. A minha vida inteira, né, meus pais da comunidade desde que eu tinha, 4 anos. Né, eu sempre vi. Meu pai sempre foi de missa diária, acordava mais cedo, ia para a missa, voltava, pegava a gente e levava para o colégio. E eu sempre vi isso, eu sempre soube disso. Então, quando eu fiz a primeira comunhão, eu disse pro papai, pai, agora eu quero ir para a missa todo dia, agora eu posso ir para a missa todo dia, quero ir para a missa todo dia com o senhor. Não consegui ficar uma semana acordando 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir para a missa. Mas eu quis, né? E isso ficou no meu coração, porque eu nem entendia a missa direito. Eu lembro que eu não entendia nada que estava acontecendo. Eu não lembrava nem se era português, sabe assim? A missa para mim era um mistério do começo ao fim, mas porque o meu pai ia todos os dias, assim, dentro de mim tinha assim, deve ter alguma coisa muito boa, porque o meu pai vai todo dia, então eu quero ir todo dia também para a missa. Né? Assim, eu tinha consciência, né, que Jesus, Eucarístico era Jesus, mas assim, minha cabeça de criança nem conseguia chegar nesse ponto. Mas entende assim, o exemplo dele, mesmo sem eu entender nada, assim, ele me atraiu para aquilo, né? Então é meio que a esperança que eu tenho também que os meus filhos também sejam assim, mesmo que eles não entendam agora e que eles só venham entender muito depois, que meu exemplo indo, né, a minha postura dentro da igreja e né, o estar de pé, se ajoelhar e tudo mais, que seja exemplo para eles e que um dia eles aprendam, né? Mas por enquanto ainda é muito difícil. Eu levo eles, aí querem correr, quer sair, não quer ficar dentro, e quer conversar, quer jogar no celular. E às vezes eu dou o celular para joga-me, pelo amor de Deus, só para de gritar, porque mas faz parte, né? E aí, né, quando a gente vai para uma igreja nova ou para uma missa nova, normalmente eu vou falar com o padre, olha, padre, minhas 2 crianças são especiais. Se a gente estiver fazendo muito barulho, você sabe que é isso, mas a gente vai tentar. Aqui é muito barulho dentro de casa, né? Quem não conhece acha que tá tudo errado, mas é porque eles são barulhentos mesmo, eles chamam a atenção gritando, aí até você controlar isso é bem difícil. E é capaz até de vocês escutarem algum dos gritos deles. Eu tô de fone, não sei.